presença do Eterno. Diga para o teu irmão, pega na mão dele e fica ligado. Glória a Deus. Falou com ele? Mas eu nem vi. Vamos de novo. Fala com ele. Pega na mão dele. Não larga não, pega aí na mão dele. Isso, fala com ele e fica ligado. Porque Deus vai falar com você aqui nesta noite. Amém? Abra por gentileza a tua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Falando a respeito da conversão do carcereiro. Também, conversão do carcereiro e da sua família. Sim ou não? Sim. Aleluia! Deus é eterno. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Versículo. A conversão do carcereiro, o versículo. Conversão do carcereiro aqui. Versículo. Ó, a missão de fone já está delicada. A partir do versículo 27 até o 31, não é isso? Você vai falando dele? Sim ou não? Sim. Então, mas nós vamos parar no 31 mesmo. Versículo 27 diz assim. Não, vamos ler no 25. 25, tá, Misericórdia? Me perdoa? Amém? 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões todas. 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pega na mão do teu irmão de novo. Fecha a tua Bíblia, pega na mão dele. Não larga não, tá? Pega na mão dele de novo. Isso. Pega na mão dele de novo. Pergunta assim: tu crê que Deus vai falar aqui neste lugar? Ele falou o quê? Eu creio. Eu creio. Então fique em seus olhos. Digo que Deus abre a porta da palavra em nome de Jesus. Amém. Toma teu centro. Glória a Deus! Aleluia, Pai! Queridos, a princípio você não vai entender muito bem, mas o final é que você vai entender o que Deus quer falar aqui nessa noite. Se eu posso, eu quero tomar a liberdade
de intitular esta mensagem hoje, se eu posso, por permissão de Deus, se Ele assim me autoriza, quero intitular a mensagem hoje com o seguinte tema: a conversão de uma família custa caro. A conversão de uma família custa caro. Quem entendeu? Vamos começar aqui a palavra de Deus. Bota a tua ligação, porque eu estou falando devagar, porque eu não vou ficar aqui a princípio correndo para não poder, porque senão você não vai entender. Tá? Você é que tem que ficar ligado com o grande Deus. Você é que tem que sentir a presença do Espírito Deus, Espírito Santo. Amém? Não é eu que falei isso não, é tua ligação com Deus, filho. A minha função aqui é pregar a palavra. Se você vai dar glória ou não, é contigo e ele. Se vai sentir a presença do Espírito dele, não é contigo e ele. Amém? Não é comigo não. A minha parte aqui é pregar a palavra. A tua parte é adorar e adorar a ele. Amém? Glória a Deus. O texto sagrado, pode baixar um pouquinho, filho. O texto sagrado, amém, nos chama a atenção porque nós vamos ver o missionário, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo, após ter uma visão, ele vai obedecer à voz de Deus. Tá? Ele vai obedecer à voz de Deus. Quando ele tem essa visão, ele vê um varão do outro lado da Macedônia pedindo socorro. Então Paulo vai entender que lá do outro lado existia alma que precisava ouvir a palavra. Amém? Não importa onde eu estiver, do outro lado sempre haverá alguém precisando ouvir uma palavra. Amém? Então Paulo ele vai obedecer esta palavra. Paulo ele vai obedecer a ordem de Deus. Ele vai atravessar a Macedônia. Paulo pega seu ombro. Nessa travessia que Paulo vai fazer, Paulo ele começa então uma obra evangelística e começa a ganhar algumas almas, algumas vidas para o reino do eterno Deus. Paulo então, ele começa, ali vai nos contar que Paulo vai passar pela família de Timóteo. Paulo vai ter um encontro com uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Paulo, ele vai começar a fazer algo ou alguma coisa que era necessário ser feito naquela redondeza. Pois até então, Paulo estava obedecendo uma ordenança divina. Paulo estava obedecendo uma ordenança celestial. Amém? E quando nós obedecemos uma ordenança celestial, obviamente o resultado será fenomenal. O resultado será inexplicável. Amém? Por isso é que você não pode deixar de obedecer uma ordenança celestial, uma ordenança divina. Uma vez que o eterno Deus te dá uma ordem, você tem que executar aquela ordem. Toda vez que ele te fala vai, você tem que ir. Se ele te fala faz, você tem que fazer. Se ele fala para, você tem que parar. Se ele fala caminha, você tem que caminhar. Devemos sempre estar atento à voz do eterno Deus e obedecê-la segundo a sua vontade. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então o nosso querido pastor e apóstolo Paulo, ele vai obedecer a ordem do Senhor. Ele vai atravessar glória a Jesus. Chegando em Troade, Paulo então vai começar a pregoar a palavra de Deus. Paulo então vai começar a fazer algo que muitas pessoas, quem sabe, tinham até medo de fazer, pois até então não era permitido estar pregando a palavra, o evangelho ali naquele lugar. Ora, quando as autoridades da redondeza veem que Paulo está começando a fazer um certo movimento que eles não estavam acostumados a ver naquela redondeza, começam a ficar de butuca em Paulo, começam a ficar de olho no nosso querido apóstolo Paulo.
Porém, quando eles veem que o cerco está fechando, quando eles veem que não conseguem mais ter lucro com as suas enganações ao povo, eles vão agora cercar o homem de Deus. Vão cercar esse homem para tentar calar a boca desse profeta, para tentar calar a boca desse mensageiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Toda vez que você começar a fazer algo para o Senhor, toda vez que você começar a fazer a obra e a vontade de Deus, sempre se levantará alguém querendo parar você. Sempre se levantará o adversário querendo calar a tua boca, para que você não dê continuidade à missão que te foi confiada. Deus, aleluia, chamou você. Deus escolheu você. Deus ungiu você, Deus levantou você, porém o adversário de tua vida e tua alma não se dará por satisfeito. Ele sempre será um oponente, sempre será alguém contra aquilo que você está fazendo. E aí vai começar agora, logo, pois eu já dei um pulo aqui muito grande na mensagem, já cortei para no relógio. Então vai começar agora uma nova jornada na vida do apóstolo Paulo. Vai começar um algo agora que talvez, quem sabe, ou ele esperava ou não esperava. Pois o texto não diz que Paulo sabia o que estava para acontecer ali naquele lugar. O texto apenas diz que Paulo tem uma visão de um varão pedindo a travessa, socorre, nos vem nos socorrer. Então Paulo ele vai agora atender essa visão que Deus nos dará. Aleluia. Porém, Paulo vai adentrar agora por um algo inesperado, que é agora a opressão. Queridos, toda vez que você estiver na direção de Deus, toda vez que você estiver fazendo algo da parte de Deus, sempre aparecerá na sua frente também a opressão. A opressão, presta atenção, a opressão ela vem entre as nuvens. A opressão ela vem numa dimensão que você não vê a olho nu, perdão. A opressão ela vem no mundo espiritual. Então o olho carnal você não enxerga, o olho carnal você não vê. Você só consegue ver tal coisa quando você enxerga com o olho de Deus, quando você vê através da visão de Deus. Aí você vê que você está lidando com um ser ou alguns seres do mundo espiritual. Então Paulo vai começar agora a adentrar por uma fase que muitos dos dias atuais, talvez, quem sabe, até não suportaria. Quem sabe, até mesmo eu não suportaria essa fase que o apóstolo começou a adentrar. Veja que o homem agora, ele é oprimido pelas autoridades e mandam ele parar de falar, mandam ele parar de pregar. Porém o apóstolo não se cala, o apóstolo ele não para, porque quem serve a Deus não se detém, quem serve a Deus não para, quem serve a Deus ele avança, é igual ao regime militar. O que você não sabe, querido? Existe um certo lema dentro do regime militar, o seguinte: a guarnição não recua, guarnição de verdade avança. Guarnição, quem já serviu o quartel sabe o que eu estou falando, não recua, guarnição sempre avança, sempre vai à frente, um vai, outro olha, outro vai, outro olha. E assim é a igreja não recua, a igreja não pode parar, a igreja não pode ficar parada como a igreja não pode ficar parada quando o assunto é evangelizar. O missionário, ele não pode ficar parado quando tem almas precisando ouvir a pregação do evangelho. É por isso que às vezes você não entende o porquê que muitas vezes você tentou desviar e não conseguiu. É por isso que às vezes você não entende o porquê quantas vezes você planejou em devolver a sua carteirinha e não conseguiu. Quem sabe você já pensou até mesmo em deixar de ser obreiro da igreja. Quem sabe você já pensou o seguinte: vou chamar meu pastor e vou dizer para ele que para mim não dá mais, a pressão está muito grande, a luta está muito grande, mas
Jesus Cristo, dê um recurso. Aconteça, surja o que surgir na tua frente, tu não pode recuar, não pode voltar. E cuidado, nos dias atuais que um desejo de recuar é muito grande, nos dias atuais o desejo de parar é muito grande, nos dias atuais o desejo de não ficar mais na igreja tem sido grande no coração de algumas pessoas. Mas hoje eu vim como um mensageiro de Deus neste lugar. Que não seja a minha boca falando, mas que seja a boca de Deus aqui neste lugar. Que não seja esta carne, que não seja este homem, que não seja esta matéria perfeita, mas que seja o Espírito do eterno Deus. E você é vaso, e você é profeta, e você é missionário, e você é missionária, e você não pode parar, você não pode recuar, você não pode olhar para trás. Pega na mão do teu vizinho, pega no meio do nada, não segura aí e fala para ele, não recua, não olha para trás, não recua. Poucos entre nós conseguem passar por esta fase. Poucos entre os evangélicos conseguem passar por esse Luiz na fase da opressão. Porque o opressor, ele sabe que se ele não parar você, ele sabe que tu vai dar trabalho para ele. O opressor sabe muito
vai de uma ordem. Vai de uma ordem. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Olha a fase da opressão. E os levaram à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Preste atenção, queridos. A fase da opressão, muitas das vezes, ela quer envergonhar o teu ministério. A fase da opressão, muitas das vezes, quer envergonhar a tua chamada. Vede que agarraram esses missionários de Deus, e diante e no meio da cidade romana, começaram a envergonhar esse povo de Deus. A Bíblia nos conta que os judeus tinham o costume de açoitar 40 menos uma, seria 39 açoites que deveria dar ao homem. Porém, os romanos não tinham esse controle. Os judeus colocaram esta lei para que o homem que estivesse na missão de açoitar o preso não extrapolasse no açoite e não matasse o homem de tanta chibatada. Porém, vai nos dizer a história que os romanos não tinham esse costume. Os romanos, deixa eu descer para te mostrar melhor, diz que os romanos, quando prendiam o homem no tronco, diz a história que os romanos, quando travavam o homem no tronco, eles batiam naquele homem desenfreadamente. Os judeus tinham um limite, 40 menos uma, 39. Os romanos não. Os romanos deixavam o preso na mão do chefe que estava açoitando ele. Se o camarada quisesse dar 45, ele dava. Se ele quisesse dar 50, ele dava. Eles não tinham costume. Paulo havia passado 3 covas. Paulo tinha levado 3 vezes uma cova romana. Sabe o que é isso, querido? Diz a história que os romanos, eles batiam sem pena. Diz até a história que alguns haviam morriam, pois não suportavam a cova que levavam, não suportavam a surra que levavam. A intenção deles era o quê? Parte dele. Quando você ler aqui o texto, diz que os magistrados mandou prender e açoitar eles. Aí escuta, versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, olha só, muitos açoites, tá? Os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Vê que bateram muito, não foi pouco. O texto diz, e havendo dado muitos, ou seja, foi além daquilo que lhe era permitido ou suportar um corpo humano. Mas eu vim mostrar para você o preço que nós pagamos para ganhar uma família para o Senhor. Vem aqui, queridos, que agora, depois de dar muitos açoites, me permite aqui, meu filho, vem cá comigo. Permita-me, vem cá comigo. Depois de dar muito açoite no nome de Deus, dobra o teu joelhinho aqui, dobra isso. Dobra aqui. Veja que agora debruça aqui no banco como se estivesse quase morrendo, mais ou menos assim. Aí vê, imagina agora um camarada depois de levar muito e muitos açoites. Não foi somente 39, não. Como que agora um camarada desse vai levantar e vai andar só? Veja que o texto diz que eles entregaram ele na mão do carcereiro. Olha, essa história do carcereiro é um negócio muito forte. Porque quando eu leio o versículo 31, sabe, parece que o carcereiro, agora, ou seja, o 30, o que devo fazer para ser salvo? Diz agora o texto 31, que ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo. Observe bem,
A pergunta do carcereiro, que daqui a pouco eu chego nela. Agora o carcereiro tem que agarrar o camarada por aqui, joga a tua mão aqui, fuja daqui do meu ombro, faz como se tivesse caído, eu vou te arrastar, viu? Isso. Imagina assim, ó, tem que levar o cara lá pra cela, desse jeito. Tem que levar o cara pra cela, porque o cara não levava. A pancada era muito pesada. Era muita pancada que ele deu. Então, vamos levar ele para carceragem. E foi assim que o carcereiro levou Paulo e Silas. Pois diz a história que Paulo e Silas não aguentaram o piau foi doído. A carcaça não suportou, mas eu entendi perfeitamente esta madrugada. Eu vou dizer que eu não gosto muito, mas eu vou dizer. Sabe que hora que eu parei de ler hoje? Era 9 horas da manhã. Entrei à noite adentro lendo isso daqui. Amanheci um dia lendo isso daqui. Fui dormir 9 da manhã. Eu disse, agora eu vou dormir satisfeito, pois o Senhor iluminou a minha mente. O Senhor acendeu a lâmpada da palavra para a minha vida. O Senhor me iluminou e me mostrou o que estava escondido nesse texto. Veja que agora, depois que Paulo e Silas vai lá para dentro, veja que eles não cuidavam de ninguém. Jogaram na cela. Diz o texto que agora Paulo e Silas, por falta de meia-noite, porque era mais ou menos a hora que acabou o coro, pois até então a costa foi cedo, no meio de todo mundo, ou seja, envergonharam o homem de Deus. A opressão contra o teu ministério é assim: tentam te envergonhar a todo custo, tentam te envergonhar de todas as maneiras. Mas preste bem atenção, depois que jogaram Paulo e Silas lá na prisão, começou agora, meia-noite, louvarem ao Senhor, cantarem a Deus. Como é que pode, presbítero Edmilson, um camarada que levou uma coisa terrível, agora está cantando a Deus? Eu descobri essa madrugada que isso, ô meu Fábio, era certeza de vitória, isso é convicção, isso é confiança em Jesus, é saber quem tu está servindo. Eu sei a quem eu sirvo. Está doendo, mas eu sei que ele resolveu isso. Está doendo, mas eu sei quem ele é, pastor Paulo. A obra dói, a obra machuca, a obra espeta, mas eu sei que ele, o meu redentor, vive. Eu sei que ele me chamará um dia para subir as mansões celestiais. Aleluia, sei que ele vive. Paulo e Silas dão confiança e dão certeza do seu ministério. Aí vai dizer a Bíblia Sagrada que por volta de meia-noite dá-se um grande terremoto ali naquela localidade. Existem 4 teólogos que disseram em uma pesquisa que o que houve ali não foi Deus. Existem 4 teólogos que disseram que aquilo ali foi um acontecimento geográfico da localidade. Porém, um disse assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando, era a Deus e não a natureza. Oh, meu Deus! Pergunta se tu entendeu? Vou te explicar esse negócio. Eles estavam louvando era a Deus e não a natureza, como diz. Não. Estavam louvando ao dono do terreno, ao dono da localidade. Estavam louvando aquele que fez todas as montanhas, aquele que fez o mar, a profundeza, o abismo. Eles estavam louvando aquele que domina tudo, Deus de Israel. Aí, queridos, escuta o negócio. Quando dá o terremoto, abre a cela, abre e cai tudo. Porém, Paulo e Silas permanecem no mesmo lugar. Pega na mão do demônio. Fala para ele assim: quando Deus quer te voltar, é no mesmo lugar. É no mesmo lugar. É onde tu está, que ele vai te voltar. Tu vai entender isso aqui. Porque
Sim, a pregação é mais rápida. Presta atenção. É livre, Jesus. Paulo e Silas permanecem sentados, pastor, no mesmo lugar. Dá-lhe um terremoto. Os presos estão tudo ouvindo o louvor, assistindo o que está acontecendo. Missionários vão, ninguém fugiu, ninguém saiu. Sabe por causa de quê? Vou dizer para a senhora. Pega na mão dele e fala, quando Deus está na direção, ninguém foge, ninguém sai, ninguém manda. Quando Deus está na direção, ninguém foge. Qual é a maior vontade de um preso? É ver a rua. Qual preso que não quer fugir? Qual preso que não quer ir embora, rapaz? Mas com esse daqui foi diferente. Como é que pode? A prova, e aí eu vou abafar os 4 teólogos que disseram que aquilo foi um acontecimento climático da região, da geografia do lugar. Eu vou abafar eles, sabe mais do que? Se fosse coisa terrena e carnal, eles iam fugir. Mas quando Deus está na direção, quando o Espírito do Eterno Deus está no comando dela, não tem espaço para nada carnal. Presta atenção, permaneceram no mesmo lugar. Aí diz a Bíblia Sagrada aqui, diz a Bíblia Sagrada, que o carcereiro, aqui ó, 27, e acordando o carcereiro, vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Eu fui obrigado, pastor Neumann, a tentar entender isso daqui. Eu falei, mas por que o cara queria se matar? O que levaria o camarada a se matar se ele era apenas um carcereiro? Diz o costume romano que quando um preso era entregue na mão do carcereiro, o carcereiro era responsável por ele. E se aquele preso sumisse, diz o costume romano que o carcereiro ia ter que morrer no lugar daquele preso. Aleluia, Deus. Aí o carcereiro, ih rapaz, perdi a cabeça hoje. Perdi a cabeça hoje. Jesus. Aleluia. Aí o carcereiro vai olhar, puxa a espada. Olha como é que quando Deus está na direção, fala com o teu amigo assim, quando Deus está no controle não tem suicídio. Quando Deus não tem suicídio, fala para ele. Ninguém se mata. Fala para ele, quando Deus está no controle não tem suicídio, ninguém se mata. Se não suicida, não morre. Quando Deus está no controle, ninguém se mata. Aí Paulo, ó, versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não faz isso não. Nós estamos aqui porque Paulo conhecia a lei de Roma. Paulo sabia que o cara ia se matar de verdade. Paulo sabia que o carcereiro não estava brincando. É aqui que agora Paulo vai conseguir entender o que Deus pediu com ele naquele lugar. Aí quando Paulo fala assim, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Eita, Deus vai nós aqui. Aleluia. Obrigado. Ninguém fugiu do voto da vitória. Eita, E pedindo luz dentro, e todo o prédio se prostrou ante Paulo e Silas, tirando-os para fora. Ó, tirando-os para fora, diz, senhores,
para fora da igreja? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Sabe o que eu tive que entender aqui? O camarada botou ali uma foto no livro dizendo que o carcereiro ele ouviu a pregação de Paulo lá fora da aula do coro. O carcereiro, irmão, ele ouviu Paulo pregando lá fora. Olha o porquê que tu não pode parar e nem calar a boca. Agora você vai entender o negócio. É forte. O carcereiro já tinha ouvido Paulo pregar lá na rua antes de ser preso. Por quê? Ele não prende. Quem prende é o outro guarda. O carcereiro só guarda. Só bate e guarda, bate e guarda, bate e guarda. Mas quem prende é outro. Então, o carcereiro estava só observando de longe. Quando dele lá fora, Paulo pregando, sendo julgado, discussando, e está observando. É aí que o Espírito de Deus estava trabalhando. Eu tenho um negócio para você aqui nessa noite. Quando você pensa que ninguém está te observando, quando você pensa que ninguém está dando crédito à tua pregação, quando você pensa que ninguém está te ouvindo, Deus tem sempre uma alma escondida, reservada, aguardando. Ai, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Quem conseguiu entender isso? Entendeu? Meu Deus, eu vou entender rápido aqui. Jesus! Por mais escondida que esteja a alma ou a vida, Deus está de olho nela. Oh, aleluia! O carcereiro estava observando. Essa é a razão e o motivo de ele perguntar. O que foi? Porque o terremoto chamou a atenção dele. Ele fala: rapaz, esse teu Deus aí, o negócio com ele então é sério mesmo, né? Eu vi tu pegando a foto, tá machucado, tá doendo, mas mesmo, eu não tô mesmo assim, meu Deus, não dá não, tem que voltar, tem que ficar, tem que aceitar ele, não dá não. Porque ele tem isso aí, porque ele entendeu que o Deus de Paulo é mais poderoso do que o Deus de Roma. Ele entendeu que o Deus de Paulo é mais poderoso do que a autoridade romana. Mas aqui eu vou mexer na pregação, dizendo para você, valeu a pena Paulo apanhar, valeu a pena Paulo sofrer, valeu a pena Paulo ser preso, mas pelo menos uma família, ele ganhou para o reino de Deus. Essa é, aleluia, a resposta. Esse é o meu pagamento do meu trabalho. Talvez hoje você não entende por que você sofre tanto na obra de Deus, mas eu vim dizer para você nessa noite que lá na frente, Deus vai te mostrar que valeu a pena. Deus vai te mostrar que valeu a pena, porque você vai ver uma família inteira. É isso que eu quero dizer nessa noite. Vamos entender o porquê de muitas coisas. Entenda assim, eu sei que lá na frente Deus tem uma solução. Eu sei que lá na frente Deus vai ter uma resposta. Às vezes você não entende, nossa, eu estou pagando um preço aqui, pregando na obra, fica tranquilo. Fala para ele, fica tranquilo, fala para ele, fica tranquilo. Hoje tu chora, hoje tu sofre, mas amanhã tu vai cantar o hino da vitória. Tu vai ver uma família inteira. Tu vai ver uma família inteira. Às vezes você não entende, queridos, o porquê que a pessoa está sofrendo a consagração de manhã cedo. Família, é pouca gente na consagração, é pouca gente no ciclo de oração, é pouca gente, mas lá na frente tu vai entender que Deus queria isso assim na tua vida, para uma família.
E aqui eu vou te arrependendo da presença. Pega na mão do teu vizinho. Segura com força na mão dele. Isso. Faz assim, pega a mão dele, segura. Diga para ele assim. Às vezes é necessário acontecer um terremoto na nossa vida para que possamos ver o milagre de Deus. O porquê deve ter uma luz. Talvez você não tenha poderia estar abalando hoje na tua vida. É forte, Jesus. É levando mais pro a gente que está vivendo uma fase de terremoto, mas vamos aprender uma coisa aqui nessa noite. Depois do terremoto tem milagre, depois do terremoto tem conversão, depois do terremoto tem vitória, depois do terremoto tem vida entrando pela igreja, depois do terremoto tem milagre na igreja, depois do terremoto Deus faz um milagre, não tem possibilidade, o porquê deve ter uma coisa do teu ministério, mas eu ouvi dizer para você. Viva o terremoto de Deus hoje, para que tu possa viver a tranquilidade dele amanhã. Viva o terremoto de Deus hoje, para tu viver a tranquilidade dele.